Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus fique conosco nessa noite, nos fortalecendo, nos iluminando e nos transmitindo energias iluminativas. É com muito júbilo e alegria que estamos reunidos novamente nessa noite de 21 de fevereiro de 2016 para as reflexões da querida Joana de Ângeles. Essa live é através do Centro Espírita Amor e Caridade Francisco de Assis, e a qual eu faço parte e me sinto muito honrado de pertencer àquela casa de amor que salva vidas, que alenta os corações que passam por dores, por desânimos, e lá é acolhido e consegue voltar a ter bom ânimo. Como disse Jesus, eu venci o mundo, tenham bom ânimo. E é isso que nós não devemos nos esquecer, jamais. Então, a obra que a gente está refletindo é Mundo Regenerado, da Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Pereira Franco, nosso querido palestrante de Salvador, que nos deixou 13 de maio de 2025. Grande personagem do movimento espírita, muitas obras de qualidade inigualável. E hoje nós vamos continuar com o Mundo Regenerado, que é ditado pela Joana de Ângeles, e ele que psicografou, do livro Esse Mundo Regenerado, com bases no ensinamento da Joana, aborda a transição planetária, não apenas com um efeito físico, mas como uma profunda transformação moral. Lúcio, meu amigo, boa noite. E esse é o grande lance da transformação moral que nós devemos buscar sempre. E é um processo de autoconhecimento e transformação onde o indivíduo, ou seja, nós, devemos substituir o orgulho e o egoísmo pela humildade e amor, tornando-se luz onde nós passamos. Maria Aparecida, querida, boa noite. Então, nós precisamos ter essa lucidez. E o título do capítulo 26 que nós vamos hoje falar é autoiluminação. E é isso que nós temos que buscar na nossa atual reencarnação. Porque a oportunidade está sendo dada. E Joana, ela nos alerta e dá uns cliques muito bons para nós ficarmos antenados e não cairmos em tentações, né? A gente não, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não fala:
não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então ela vai nos alertar e a gente precisa abraçar e pôr em prática isso aí, certo? Capítulo 26, então. Diversas vezes nos surpreendemos sob a ação nefasta do desânimo, coagida por estranhas energias molestas que teimam em vencer as nossas resistências. Mas nós temos que ser teimosos. Boa noite, Sônia. Boa noite, querida. A gente tem que ser turrão e não cair nas tentações, porque quem vai ser prejudicado somos nós. Então, antenados para a hora que perceber já desviar e não cair em tentação. Pensamentos inabituais de desencanto e reflexões desagradáveis insistem em instalar-se em nossa casa mental, numa conspiração perversa de subversão de valores espirituais. Temos que ser fortes e não perceber que isso está acontecendo, oração, pensamento positivo e bola para frente, que atrás vem gente. Dás-te conta de que outras mentes estão tentando invadir o nosso comportamento e percebes equívocos não comuns em nossa conduta. Você para, opa, eu em sã consciência não estaria fazendo isso. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influencia os espíritos as nossas vidas muito mais que imaginamos. Por isso que a gente tem que estar bem focado no caminho do bem, da paz e da luz. Cris Cândido, boa noite. Rafael, meu amigo, boa noite. Então, nós temos que estar antenado e conscientes. Percebeu alguma coisa? Oração, fé e segura na mão de Deus e vai. Aqui e ali identificas erros e uma leve cortina de fumaça parece ensombrar as tuas alegrias. Quer dizer, te entristecer. As sombras começam a querer tomar conta. Muda o pensamento, segue na direção da porta estreita, que as coisas dão certo. Conheces Jesus e estás identificados com ele para o ministério do amor e de luz. Nada obstante, não tens correspondido como deverias aos ensinamentos que conheces e amas. Ou seja, tens pisado na bola. Orai e vigiai. Mas, Douglas, você só fala isso é porque a gente não pode abaixar a guarda, que as sombras estão de prontidão. E aí você faz coisas, você fala, não sou eu que fiz isso. Não foi mesmo. Você deu guarida para espírito inferior. Por quê? Orai e vigiai, Jesus já nos disse. Duas alternativas estão na pauta desses acontecimentos.
depressão e obsessão, trabalhando para o mesmo desiderato. Quer dizer, eles têm a mesma intenção, que é imobilizar-te, deixar você prostradão, desanimado, e não podemos. Como diz a dona Valderez, que começou a ficar muito quieto, pega uma vassoura, começa a cantar a música da Ivete Sangalo e sai varrendo aí. Eu brinco, eu falo, ó, quando teve uma época, muito tempo atrás, graças a Deus, que eu ia encostando, ia ficando amuado e a depressão ia querendo pegar. Depois, a hora que eu percebia, dava uns gritos, levantava, vazava. Por quê? Se você encostar e acomodar, empelota e domina o seu pensamento. Pode ter certeza. Todo aquele que se dedica aos ideais nobres experimenta momentos de tal porte, ora influenciado pelos desencarnados, infelizes, noutros instantes pelo organismo em desgastes ou cansaço. Então, porque esses desencarnados infelizes, eles não gostam de ver a gente feliz, da gente prosperando. Eles querem a nossa infelicidade, mas nós temos que ser determinados. Conhecemos já o Evangelho de Jesus, um pouquinho, uma tristezinha e tal, só não pode acomodar e deixar o bicho pegar, porque aí depois fica difícil. Então, ou desgaste ou cansaço. Se trabalha demais e não descansa, o corpo também pede ajuda. E aí a gente precisa dar chance, boa alimentação, exercício físico e bola para frente que atrás vem gente, certo? Os profetas, os místicos, os santos e mártires da verdade, os médiuns abnegados, os heróis do bem, todos experimentam sinais da noite escura da alma, ou seja, essas tristezinhas. Ninguém que atravesse a sublime experiência da reencarnação, voltado para os objetivos nobres, sem que seja visitado pela amargura, pelo vazio existencial, por situações equivalentes. Isso faz parte. Dr. Naime, boa noite. O que precisamos é oração, pensamento positivo, acreditar no ser maior que nos ama e seguir em frente. Ana Lopes, boa noite. Então, temos que estar seguro. Percebeu que as coisas não estão indo bem? Retidão no caminhar, oração, prece, água fluidificada e vamos em frente. Ninguém que atravesse a sublime experiência da reencarnação, voltado para os objetivos nobres, sem que seja visitado pela amargura, pelo vazio existencial, por situações equivalentes. Faz parte do jogo. Uns são vítimas de enfermidades prolongadas, de pessoas perturbadoras e insensíveis, de incompreensões contínuas, de falsas necessidades orgânicas insistentes, de período de
pessimismo e amargura, mesmo conhecendo o que? As terapêuticas de amor e de força que lhes estão ao alcance. Elisete Braga, boa noite. Então, se a gente tem essas armas para lutar contra, não podemos deixar de agir contra essas tristezinhas, esses desânimos, porque se a gente deixar muito tempo, fica mais difícil para a gente conseguir dar a volta por cima. Outros enfrentam os desejos tormentosos e tombam, logo passando a viver arrependimento prolongado e causticante, como se houvesse ido muito mais longe em desequilíbrio, o que não corresponde à realidade. Por isso, nós não podemos deixar eles tomar conta de nós. Percebeu essas tristezinhas, esse desânimo? Oração, vai no centro, passe água frutificado, recarrega as energias e bola para frente que atrás vem gente. Tive uma fase há muito tempo atrás, já contei para você, mas vale a pena rememorar, que entrei num vazio existencial forte. Consultório era lotado, ganhava-se muito dinheiro, família, graças a Deus, estruturada, a esposa e os filhos, mas faltava algo mais. E o que era? Era justamente essa parte espiritual. Tinha a parte material e financeira, mas por dentro estava oco, estava vazio. Por nada acontece por acaso na vida. E hoje, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem essa certeza. Nós percebemos que alguma coisa não batia. Tocou o telefone no meu consultório e atendi. Quem era? Dona Valderiz. Fazia tempo que eu não conversava. Mas, querido, tudo bem? Não sei o que ela falou lá para mim, me perguntou. Você não está bem. Eu falei, não, estou sim, dona Val. Ela falou, jura que tá? Eu falei, tô, mas desliguei. Mas ela percebeu que eu não estava bem. Ela ligou de novo, você não está bem. Não estou gostando da maneira que você está falando. Você pode passar aqui em casa hoje, meio-dia? Isso faz tempo, mais tempo que... Falei, posso. Estava no fundo do poço. Passei, conversamos, orientou, falou, você precisa voltar para o centro. Estava alongado do centro. Voltei, passei a estudar muito o espiritismo, e aí ela vai empurrando a gente para fazer as coisas do bem, e a gente preenche e faz coisas nobres que nos fortalece, ilumina e proteja, e nunca mais tive esse tipo de problema. Mas porque a tua não foi a forte que precisava tomar remédio? Não sei. Eu vivenciei algo que eu não gostaria de vivenciar novamente, mas eu estava
a parte material estava em alta e a espiritual estava embaixo. E quando acontece isso é quando a gente dá chance para ocorrer esses problemas. Então, a parte de caridade, de estender as mãos aos menos favorecidos, nos fortalece, nos ilumina e nos protege. E a gente não tem noção o quanto que isso nos ilumina e não deixa as sombras se aproximarem da gente. Isso eu vivenciei, eu estou contando para vocês do fundo do meu coração. Tem gente que tem vergonha, eu tenho prazer em contar porque não é coisa que eu acho, é coisa que aconteceu comigo mesmo, né? Então, vale a pena estudar, vale a pena seguir a caminhada com o Mestre nos ensinou, que nos fortalece, nos ilumina e nos protege. Porque ele diz, ninguém vai ao Pai senão através dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tentam levantar-se, reerguer-se, continuar como se houvesse superado o deslize, mas ei-lo espicaçando, afligindo a consciência e humilhando a sua vítima. Inspirações malévolas tornam-se uma cortina de dúvidas em relação aos próprios objetivos, aos companheiros, aos esforços desprendidos. Quer dizer, a pessoa perde a confiança e ela fica com medo. E o medo é uma desgraça na vida da pessoa. Ela começa a fugir das suas responsabilidades. Coragem e fé. E encarar e tocar em frente a nossa caminhada. Porque nós fizemos um planejamento espiritual. E quando a gente partir desta para a vida melhor, a verdadeira que é a espiritual, nós seremos cobrados. E a gente vai ficar muito triste se falar, oh, você prometeu que ia ajudar os menos favorecidos, que você não ia ser orgulhoso, que você não ia ser vaidoso. E você foi tudo isso menos ajudar o próximo, porque fora da caridade não há salvação. Inspirações malévolas tornam-se uma cortina de dúvidas em relação aos próprios objetivos, aos companheiros e ao esforço despreendido. Uma certa lassidão, esgotamento, toma conta do corpo e prostra-o. Você fica ali desanimado. E pouco, prolongando o seu cerco malfadado em tentativas de utilizar-te o trabalho edificante. Você foge da raia. Os seus compromissos, você perde esse foco. E aí as coisas começam a desgringolar-se. Porque Jesus nos disse, tenhas bom ânimo. E temos que ter. Temos que ser ativos e com projetos não para interesse próprio, mas depois de uma certa altura da vida a gente já
não trabalha como trabalhava antes, mesmo porque as forças nossas já não são as mesmas. Então, aí é a hora da gente fazer o trabalho voluntário e nos doar ao próximo. E é isso que nos fortalece nessa fase. Nos fortalece a nós, a nossa família, como um todo. Os nossos filhos, os nossos netos, que hoje eu estou vivenciando essa fase na vida. E é muito gostoso. Sim, tudo isso acontece com todos os seres humanos no seu processo de autoiluminação. Por quê? Porque as sombras não querem ver nós felizes, nós nos trabalhando no caminho do bem, da paz e da luz, ajudando os menos favorecidos. Eles gostam de ver quando a gente fica desanimado, encostado para os cantos, aí ele vem e toma conta dos nossos pensamentos. Por isso que nós não podemos desanimar nem encostar nas beiradas. A predominância de sombra no teu ser e, portanto, só lentamente é que se vão fazendo as áreas de luz que terminarão por proclamar a vitória sobre a treva. Então, é aquilo que eu falo, você pegar um balde, pode ser grande, e deixar pingando, quando você menos espera, transbordou. Então, homeopaticamente, a gente não muda de sobressalto. A coisa é devagar, mas devagar e sempre. Nós precisamos estar sempre conectado com a espiritualidade maior. Porque as intuições, quando a gente ora e pede para o anjo da guarda nos ajudar, a espiritualidade nos intuir, enquanto nós estamos orando, a gente abre o caminho, o canal que eles podem interceder sobre nós. Agora, se você fica de costa virado e não dá essa chance, eles não têm como te ajudar. Por isso que a gente tem que fazer bem a nossa parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Desse modo, não te afliges em excesso. Não fica tão preocupado e entra em parafuso. O Senhor, que te conhece, identifica todas essas dificuldades, mas te ama assim mesmo, exatamente como és e como te encontras. E acredita em nós. Temos que fazer bem a nossa parte, porque por acréscimo, a espiritualidade maior faz muito mais do que imaginamos a nosso favor. Mas a gente tem que colaborar, a gente tem que fazer bem a nossa parte, porque senão não vem o retorno. É lindo, hein, gente? Por isso que a gente tem que estar sempre bem antenado e focado na nossa direção aí. Então, Joana nos diz, diante desta realidade, não te subestime nem desanime na jornada evolutiva. Escutaste no íntimo do ser o convite de Jesus para o serviço de
construção de um novo mundo de amor que ele preconiza e viveu entre os seres quando esteve reencarnado na Terra. Então, o que ele nos pede é algo que a gente pode fazer com dedicação e amor. Não, Valdeirês, boa noite. Porque ele esteve aqui na Terra e conseguiu. Ele era um espírito puro e crístico, mas nós chegaremos lá também. Tenha bom ânimo e faça bem a sua parte, porque as coisas acontecem a nosso favor. Tens enfrentado lutas severas e vencido muitas das imperfeições que te afeavam o caráter. É isso que eu falo, quando as coisas não vão bem na nossa vida, a gente não pode desanimar. Olha para trás e fala, olha, passamos por perrengues difíceis e vencemos. Por que não venceremos mais essa oportunidade aí que estão nos oferecendo? Só que com fé, coragem e determinação. Não cai do céu no nosso colo, se a gente ficar sentado esperando. Tem que trabalhar, tem que suar a camisa, porque senão fica mais difícil as coisas. Vês desfilarem os iludidos nos seus carros de luxo e de mentira, ornamentados pela vaidade e decepção. Então você vê, tem gente que, mostra aí nas redes sociais uma vida de luxo, de ostentação, que você fala, nossa, tudo mentira. Aqui dentro não tem nada, é só material. Não tem inveja desse povo, não. Segue trabalhando e fazendo bem a sua parte, que você vai ver, no final dá certo. Também eles carregam tremendos fardos de desencantos. O que lhes ocorre não é exatamente o que desejam, o que planejaram viver. Submetem-se a esses acontecimentos porque lhes satisfazem o egoísmo e o narcisismo, mas os tornam fantasmas internos, buscando encontrar o que jamais estará nas alturas dos VIPs, do cotidiano, do destaque social. Então a pessoa mostra uma realidade que não é verdadeira, porque é difícil viver, não é fácil não. Quem acha que é fácil está se enganando, porque às vezes a pessoa é alegre e tudo, porque ela tem essa determinação no seu coração. E pode ter problema que foi porque as adversidades são colocadas na nossa vida para ser superadas, mas com amor, alegria e determinação. Não, comigo só acontece desgraça. Isso, foca nessa vibração e nesse pensamento que acontece mesmo, porque pensamento plasma, toma forma e acontece. Precisamos ser ativos e seguir na direção do caminho do bem, da paz e da luz. Todo mundo passa por perrengue, mas superamos. E aí a força interior vem a nosso favor. São invejosos que aguardam a primeira oportunidade para se voltar contra e apedrejar,
viajando na direção de outros que surgem na esteira imensa da loucura dourada. Ó, João, loucura dourada. Então é essas ostentações que não levam a nada. E tem uns puxa-saco que gosta de estar junto desse pessoal. Mas a hora que dá aquela peneirada final, não sobra ninguém. Os verdadeiros amigos é que estão do seu lado para te ajudar. Agora, aqueles bajuladores, porque você está por cima, a hora que acontece alguma coisa, eles vão com o outro que está por cima. O vinho copitoso, quer dizer, aquele vinho que embriaga, que sorvem, tem amargor insuportável. Por isso, tomam-lhe até perder o sabor, embriagando-se. Agora, quando raciocinas com lucidez e dás-te conta do muito que te falta produzir para seres realmente feliz, reinicia a superação desses infelizes motivos de gozo perverso e volta a ser simples e puro de coração. Tá vendo? A Joana, ela é terrível. Ela fala, ó, você pode dar essa desviada e querer essa ostentação. Não vai te levar a nada. Você vai cair. Mas volta a ser simples e puro de coração, que as coisas acontecem a seu favor. Beleza? Canta no ritmo da bondade a mensagem universal da fraternidade. Enquanto enriqueces o pensamento com as imagens do bem incessante e da caridade natural que torna na sua vida, qual rosa que desabrocha no período próprio do desenvolvimento vegetal. Tudo tem seu tempo. Faz bem a sua parte, que as coisas acontecerão a seu favor naturalmente, mas não desvie do caminho do bem, da paz e da luz, porque as consequências virão. Não adianta querer achar que vai dar tudo certo. Se desviou, ceitil por ceitil, de bem e de mal, a conta chega um dia. E quando chega, normalmente, nós não gostamos. Nós gostamos de virar coitadinho, de cobrar que não estão sendo justos conosco. Mas Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Então, se está acontecendo algo que você não está gostando, dá uma repensada na sua vida, que direção que você está seguindo, para que num futuro não arque com consequências desastrosas. Vale a pena, hein? Pensar nisso e refletir. Não te excuses nem te acuses em face da momentânea impossibilidade de acertar. Não acertamos toda vez. Erramos, levantamos, repensamos, tocando em frente. A vida continua. Somos imperfeitos. Estamos num planeta de expiações e provas. Então, às vezes, você faz a coisa sem pensar, você pode se equivocar. O que não pode é continuar no equívoco sempre.
reflita e retroage e segue no caminho correto. Toda vez que te equivocares, sorri e repete a experiência. A aprendizagem exige repetição, a fim de fixar-se nos painéis delicados e complexos do espírito lutador. Olha que bonito. É isso aí que nós temos que fazer. Errou, não tem problema nenhum. Repita acertando para fixar o certo e não errar mais. O que não pode é a gente errar consciente ou recorrer no erro. Aí a gente não evolui, a gente estaciona. Amealha, quer dizer, junta com carinho cada vitória, como aquele que aprende a falar, colecionando todas as palavras novas para a harmonia do discurso futuro. Olha que bonito. Então a gente vai aprendendo, vai melhorando para que num futuro a gente tenha ações edificantes, pensamentos luminíferos e prática do bem e da caridade. Porque nós fomos buscando e aí chega uma hora que a coisa acontece naturalmente. Marisa de Arruda, Minzoni, boa noite. Então é assim, não é fácil não, parece fácil, mas não é. Mas com suor e determinação sairemos vitoriosos. Quando se ignora o fato, está-se na fase de consciência de sono, em que basta os instintos primários serem atendidos para que tudo esteja bem. Então a gente fica meio dormindo aí, e passa batido. No entanto, como a evolução é inevitável, despertarás para um segundo período, o da lucidez, descobrindo a iluminação, a fim de que não permaneça nas trevas da ignorância. Então hoje, essa lucidez nós já temos. Então, não justifica a gente escolher o caminho errado, porque nós não seremos cobrados. A quem muito foi dado, muito será cobrado, já disse Jesus. Então, orai e vigiai, refletir para agir, para se equivocar em menor porcentagem. Porque nós precisamos acertar mais do que errar na atualidade que estamos. E é assim que a gente vai subindo o degrauzinho. Vale a pena. Como diz um amigo espiritual, seu cruzeiro dá bônus. Quando a gente chegar lá, o bônus ajuda a apagar as coisas ruins que fizemos. É feliz quem descobre o caminho da libertação, mesmo sabendo quanto terá que investir para lograr essa santa alegria de estar bem e bem viver. Olha que a Joana nos dá esse lance aí, Vou até repetir essa frase. És feliz quem descobre o caminho da libertação, mesmo sabendo quanto terá que investir para lograr essa santa alegria de estar bem e bem servir. Bola para frente que atrás vem gente.
Nesse momento, a opção pelo reino de Deus faz-se inelutável, quer dizer, irrefutável e transformadora. Não há mais como retroceder, porque o encontro é inevitável. Desde que ele quem? Jesus, espera em triunfo e tranquilidade, porque é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos espera e ele tem a convicção que nós chegaremos lá. Depende de quem? Única e exclusivamente de nós. Beleza? E aí, a nossa querida Joana encerra falando: quem o encontra, ou com letra maiúscula, ou seja, Jesus, nunca mais o, com letra maiúscula, Jesus, esquece. Então, quem encontra Jesus nunca mais esquece Jesus ou o abandona. Porque somente ele dá sentido existencial ao espírito em luta evolutiva. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele já tinha dito, ninguém vai ao Pai senão através de mim, ou seja, dos meus ensinamentos. Então, não tem outra maneira da gente chegar lá em cima bem, se não lutarmos contra os nossos más tentações e melhorarmos. É trocar justamente o que eu falei no início aqui, ó. É a nossa transformação moral, substituindo o orgulho e o egoísmo pela humildade e pelo amor. É isso aí, é fácil? Não, não é. Se fosse, nós já era anjinho há muito tempo. Mas podemos e devemos pôr em prática isso. Lucigênito, olha que palavra bonita. Ou seja, gerado pela luz que nós somos, avança na direção da autoiluminação. E nenhuma depressão ou obsessão, lembra do início que a Joana falava, que aquelas tristezas, aqueles desânimos, levaria as duas coisas, a depressão e a obsessão. Então, ó, Lucigênito avança na direção da autoiluminação e nenhuma depressão ou obsessão encontrará campo na tua longa perfeição com o objetivo de dificultar. Então, quando a gente tem essa determinação, nada vai dificultar a nossa melhora e a nossa subida ascensional em direção ao Pai. Mas temos que fazer muito bem a nossa parte, porque não vem de graça. Quem pensa que as coisas acontecem sem o nosso sacrifício, mude de pensamento, que dessa maneira você não chega lá. É estudando e pondo em prática a mensagem de Jesus. Porque se não melhorarmos, não vamos subir degrauzinho na nossa evolução espiritual.
com sacrifício, é com suor, é com trabalho. Não é comendo e bebendo que as coisas acontecem. Precisamos comer, precisamos beber com moderação, mas também não, e aquilo que eu falei na última, Henrique Madeirite, achei muito legal. Não adianta você morar num palacete se o vizinho seu passa fome e não está bem. Não tem lógica ou você está feliz vendo a desgraça do seu irmão. Então é isso que a gente tem em mente. É ajudar todo mundo para todo mundo crescer e evoluir. E quando o nosso planeta Terra de expiação e prova tiver regenerado, que todos nós subamos e permaneçamos aqui nesse planeta que é maravilhoso e que nós gostamos muito de fazer parte. Então sejamos bons alunos, estudemos e coloquemos em prática a mensagem desse homem aqui de olhos azuis, cabelos amendoados, e que tão bem nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. Lição maravilhosa que achei fascinante quando estudei. Falei, vamos ver se eu consigo passar para os queridos de uma maneira assim bem didática e alegre para todo mundo se entusiasmar para pôr em prática. A lição da semana que vem é fracasso aparente, lição 27. Fracasso, mas é aparente. Então, Joana vai nos alertar para alguma coisa. Então, queridos, voltando, passei uns dias lá em Indaial com meu filho, minha netinha, mais novinha, tá uma gracinha, a mais velha tá grande, uma menina iluminada. Meu filho foi abençoado aí, comprou uma casa nova, minha companheira tá lá ajudando a mudança, eu vim, tô sozinho hoje aqui na Ibitinga, que alguém precisava trabalhar, né? Então, mas muito feliz, porque as coisas na minha vida acontecem de uma maneira que eu agradeço muito. Fazendo uma retrospectiva de quando eu iniciei, tem muito a agradecer e pouco a pedir, porque, graças a Deus, a minha vida é de vitória e de muitas coisas boas, de aprendizado e de alegria. E a gente não pode esquecer de agradecer, porque pedir a gente não esquece. Então, vamos finalizar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Tenha uma excelente final de sábado e um domingo luminífero de alegria, e que a semana começa com muita paz e alegria no coração. Amo vocês. Que Deus ilumine e proteja a todos. Beijo no coração. Até sábado que vem.